Caso você ainda não tenha percebido, não serão apenas os homens as vítimas da vitória armada do feminismo. São as próprias mulheres que provavelmente sofrerão mais. E para rejeitar essa dor, o sofrimento do sofrimento delas, elas falsamente acusam homens como Ghamesh, Kavanaugh, Perry e Ord. Cito isso não para perdoar essas vis e más acusadoras, mas para mostrar o que acontece com as pessoas quando elas acreditam e vivem uma mentira, e sofrem imensamente. Nesse caso particular, mulheres foram alimentadas com a mentira de que as coisas mais importantes das suas vidas são suas carreiras políticas, sua formação e suas filosofias e crenças, além do quanto elas ganham de salário, sua formação e que causas politicamente corretas elas apoiam. Enquanto não há dúvida que o indivíduo, as suas crenças, a sua moralidade possa ter valor, eles são válidos, porém mais importante que isso é o amor e a compaixão dos outros. Infelizmente, todas as feministas e todas as mulheres armadas do feminismo definem um valor próprio autoderivado, enquanto ninguém confere valor sobre elas por causa disso. Se você não acredita nisso, basta ler qualquer livro do feminismo, ouvir qualquer seminário de uma feminista ou ter uma aula sobre o feminismo. E logo você perceberá que não é nada além de olhar para um espelho e adorar a imagem que você vê. É narcisismo, isso é o amor próprio das feministas. Ele vai desenvolver isso mais aqui no texto. Sim, Narciso era humilde em comparação com essas pessoas. Independentemente, não importa quão muitas feministas e mulheres armadas do feminismo amam a si mesmas. Esse amor próprio simplesmente não se compara ao amor de outras pessoas. O que piora as coisas para as feministas e mulheres armadas do feminismo são a biologia e a genética. Porque enquanto elas certamente poderiam amar um amigo ou um membro de uma família, da família de forma geral, as mulheres elas foram programadas por milhões de anos de evolução humana para desejar o amor de um marido e de crianças. Talvez não todas as mulheres, mas a maioria. Mas a primeira coisa na vida da vasta maioria das mulheres, tanto de hoje quanto no passado, e assim como no futuro, e para sempre, será o amor de um marido e quaisquer futuras crianças que elas possam ter. Mulheres feministas ou não, ele está falando das mulheres atuais, tem 3 opções quando se trata dessa realidade. Quer queira ou não, são 3 opções quando se trata de aceitar ou negar os fatos. Número 1. Elas podem aceitá-los e viver na realidade, e se fizerem, isso significa que elas têm que considerar o que os homens querem em termos de esposa e mãe, em termos de companheira. Isso poderia ser um ensaio inteiro em si mesmo, mas em suma, os homens querem beleza física e fertilidade da juventude. E um tipo de comportamento de apoio. A mulher tem que ser agradável, tem que ser um bônus da vida do cara. As feministas podem zombar disso, dizer que é sexismo ou é humilhação, mas essas acusações são irrelevantes porque isso é um fato. É isso que os homens querem. Se você quer satisfazer a mais importante vontade biológica que você tem em todo o seu código de DNA, você seria sábia em se tornar alguém bela, atraente, boa e altruísta. Aí o número 2. Elas podem negar os fatos em sua totalidade, e é isso que elas fazem, as mulheres esquerdistas e as armadas do feminismo. Elas não precisam de homens, mulheres precisam de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta. Você já ouviu essas frases antes. Que bênção maravilhosa para o resto de nós se essas mulheres fizessem o que dissem e seguissem o seu caminho feliz, e fossem para bem longe de nós. Mas como foi discutido nos trechos sobre mutilação corporal, que são as mulheres que colocam um monte de tatuagem e piercing que ele abordou no livro, e obesidade, que é aquele pessoal do Fat Acceptance, que a mulher não pode ser o quão gorda ou quão obesa ela quiser, ela tem que ser tratada como uma princesinha. Desse livro, elas não fazem, elas ainda estão obcecadas pelos homens. Porque senão elas não fariam tal drama e teriam tanto ódio a respeito dessas coisas. Elas não atacariam constantemente os homens e os culpariam por coisas como privilégio ou patriarcado. Elas apenas iriam para longe e viveriam suas vidas sozinhas. E resta a terceira opção, que é um híbrido. É uma mulher parcialmente corrompida. Então, nessa parte aqui, o autor ele divide as mulheres nesses 3 grupos, né? As que aceitam a realidade, as que não aceitam a realidade. Ele define o primeiro grupo como as tradicionalistas, o segundo grupo como as totalmente armadas pelo feminismo, que são totalmente corrompidas, e daí tem um outro grupo que são as parcialmente corrompidas, que é a terceira opção que ele vai falar agora. As mulheres parcialmente corrompidas de hoje reconhecem que gostariam de se casar, mas colocam valor igual e se não maior naquilo que o feminismo lhes disse que elas devem priorizar. Suas carreiras, suas políticas, sua formação, etc.
Essas coisas são tão importantes para elas, se não mais importantes que se casar e ter filhos. Isso se mostra em suas ações. Como muitas mulheres não são explicitamente declaradas feministas, mas certamente são carreiristas. Elas têm que ir para uma faculdade para obter algum diploma inútil, elas são apaixonadas por esses diplomas, elas têm que obter um mestrado ou doutorado na área de atuação delas para poder ter maiores salários. E então elas têm que trabalhar em alguns empregos de baixa remuneração, apenas para obter o seu pé na porta de empresas maiores e melhores. E uma vez que a sua carreira começa a ganhar força, elas não podem tomar a decisão de começar uma família e muito menos ter um relacionamento, pois ainda há 79.403 dólares de dívida dos seus empréstimos estudantis, de quando ela foi pegar o tal diploma inútil. E elas não podem se acalmar agora, porque elas estão apenas atingindo o seu auge profissional, aos 34 anos de idade. E quando elas pagarem suas dívidas estudantis e terem uma carreira estabelecida, satisfazendo todas as expectativas que o feminismo disse que elas deveriam alcançar, elas estarão com os seus 43 anos de idade. A trágica piada do feminismo e da mãe natureza é jogada sobre elas. Nenhum homem que é sério a respeito de iniciar uma família vai começar a procurar por mulheres em seus 40 anos de idade. A maioria dos homens são atraídos por mulheres na faixa dos 20 anos de idade, e a biologia também favorece os óvulos dessa idade. Agora, existem consequências para essas três escolhas. A primeira, que é a escolha da mulher tradicionalista, na qual as mulheres reconhecem a realidade genética e admitem que elas querem uma família, provavelmente terminará em uma família real, e a mulher vai manter o seu físico e aparência física o suficiente para atrair um homem de qualidade, que ela vai amar, e ela vai perceber e reconhecer que esse homem e qualquer criança que eles tiverem serão a coisa mais importante da sua vida. Em troca de seu amor e apoio, a família vai amá-la, e ainda posteriormente ela pode se tornar uma contadora, ela pode se tornar uma engenheira, ela apenas coloca o amor dos outros acima do amor próprio, e consequentemente ela goza de uma satisfação biológica e de uma vida mais feliz, porque ela decidiu priorizar a família, priorizar o marido e os filhos, entendeu? Ao invés de priorizar a carreira dela acima deles. A segunda opção é a opção da mulher totalmente corrompida pelo feminismo. A segunda é uma vida de miséria. Aqui estão as feministas que torturaram-se sobre o medo paralisante do trabalho que seria necessário para atrair um homem de qualidade. Por isso que elas se embaranam, por isso que elas não se cuidam. Elas consideram ofensivo ter que cuidar da própria aparência para atrair um homem. E também elas ficaram com medo paralisante do esforço que seria para poder criar também uma família versus o seu imperativo genético, que está gritando para elas fazer isso. Então elas não querem se esforçar para conseguir um homem, para casar, para ter filhos, só que o imperativo genético delas está berrando para elas fazerem isso enquanto os óvulos delas estão morrendo.